Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que você mais aguarda da semana, aquele momento mais feliz, aquela hora onde você vai ficar por dentro de todas as fofocas. Está no ar o seu, o meu, o nosso... Hora da fritura. Hora da fritura. Com Janarras batata frita. Dona Marocas coxinha. Jorge Barbosa calabresa frita. E Julia Menta polenta frita. Lembrando que fritura nunca é bom, né? De vez em quando é legal, mas sempre não é bom, não, viu? Não vai bem Todo pra dia, saúde, todo né? dia não dá, né? Todo dia, toda hora não dá. Apesar que com a air fryer, né, gente? Não queremos fazer propaganda de nenhuma marca. Você tem uma fritura mais saudável, né? Mas você tem que ver bem a sua alimentação, né? Lembra que todo médico e nutricionista sempre recomenda que o nosso prato tenha 5 cores, tá? E para ele, branco e amarelo é a mesma cor, tá, bem? Deixar isso bem claro. E ó, é só pra falar, viu? Cuidado, viu? Mesmo com a air fryer aí, fritura o negócio tem que ser. Não que você não possa comer, você pode até comer, mas moderadamente, não é verdade? É verdade. E para você que está nos ouvindo agora, já vamos deixar para você disponível as nossas redes sociais, que é do YouTube, Hora da Fofoca Janarra Jorge Barbosa, do Spotify, Hora da Fofoca Janarra Jorge Barbosa, do Instagram, Hora da Fofoca. E ainda a gente tem o nosso blog oficial, que é o hdfofoca.blogspot.com. Lembrando, então, que você não tem motivo, então não tem desculpa para não acompanhar a Hora da Fofoca, concorda? É verdade. Você só não vai acompanhar a Hora da Fofoca se não quiser, tá bom? Vamos então começar com o programa de hoje. Considerações iniciais, Jorge Barbosa. Olha, gente, comer bem não faz mal a ninguém, né? Lembrando que a gente tem que também tomar bastante água, né? A gente não consegue viver sem água, né? E é aquela coisa, eu acho que tudo, né, já tem que ser de forma moderada. Eu posso comer um pouquinho de doce, né? Posso comer comida, posso comer sanduíche, mas sempre com moderação. Muito bem colocado. Julia Menta já falou, Dona Marocos. Vamos começar com a Forofofoca? Vamos começar bem. Então, chama daí que nós comenta daqui. Ele é gordinho, não é mais gordinho gostoso, não. Ele é gordinho, gostoso, não é mais, não. Eu não lembro como é que é a música. Eu não separei a música dele. Do Domingão, do Faustão. Bem, deixa eu falar uma coisa. O Fala Domingão não é duas. mais do Faustão. O Domingão agora é do Hulk, bem. Muito bem. Mas, na verdade, é o seguinte. Vamos então falar do Faustão, porque o Faustão deu uma entrevista para o César Filho no canal dele do YouTube, né? E durante a entrevista, o Faustão cogitou de fazer uma nova, fazer um novo transplante de rim, tá? Ele diz o seguinte, abre aspas, já tem uma possibilidade de operar com um médico curitibano radicado em Miami. Já tive consulta com ele e tudo. Tem outro sistema com doadores vivos. Ele quer voltar ao Brasil para implantar no SUS. O sistema dele é uma revolução e vai dar possibilidade, continuou o Faustão. Inclusive, eu assisti a entrevista, durante a entrevista, ele comenta que esse rapaz, esse médico curitibano, e lá no exterior, ele é chamado de o rei dos transplantes. Diz que até pessoas amigas do Faustão, milionários aí, amigos do Faustão, que foram para o exterior, fizeram o transplante, diz que estão muito bem, tá? E agora diz que ele está voltando para o Brasil e quer implementar isso no SUS. Ele falou o seguinte ainda, o Faustão complementou.
Eu tenho, inclusive, uns 10 doadores só da família, de sobrinho, de sobrinho e tudo. Tem que ter compatibilidade tipo sanguíneo. Eu não desisto da batalha. Tem duas possibilidades. Tem duas possibilidades até. Finalizou o comunicador. Segundo ele, o profissional se chama Rodrigo Viana. E Faustão ainda destacou qual dos transplantes que lhe fez causou mais sofrimento. O segundo, o negócio do rim é mais complicado, que ele falou que do coração ele tá bem, tá? E ainda complementou, porque o César Filho comentou, inclusive a entrevista está até disponível no YouTube. É muito legal a entrevista, por sinal. Para quem gosta de comunicação, quem quer saber da história da comunicação, é legal assistir as entrevistas do Faustão. E foi perguntado, o Faustão foi perguntado sobre uma possível mágoa com a TV Globo, onde trabalhou por 3 décadas. 3 décadas. Ele afastou qualquer tipo de mágoa. Ele disse o seguinte, abre aspas, tanto não que já fui convidado e apareci no Fantástico. Vou ao programa do Luciano Huck, que é meu amigo, assim que eu estiver em forma física, falando. Porque o Faustão, ele continua aí passando por uma série de exercícios para manter a forma. Ele complementou ainda o seguinte, que atualmente ele vai 2 vezes por semana para fazer diálises no hospital. Mas ele falou que ele está tão bem que o médico já falou que existe possibilidade de que haja uma redução para 1 vez por semana, tá? Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer o Faustão aí, o Faustão dizendo da saúde dele, ele que está na luta, né? É verdade, né, Jean? Porque, assim, pelo que a gente ouviu, a operação do rim não deu certo, né? Se ele está fazendo hemodiálise, quer dizer que não está funcionando Ele está fazendo 100%. diálise, não é hemodiálise. Tem É, uma diferença que eu também, é até legal comentar isso, mas existe uma diferença entre hemodiálise e diálise, viu? não, com certeza tem, mas de qualquer forma, já, só o fato dele fazer a diálise já demonstra que, assim, ainda requer cuidados. Vamos deixar isso bem claro, né? Então, assim, mas que bom que ele não tá. Assim, o Afonso nunca desistiu, né, já? Nunca desistiu. Logo que ele fez a operação do coração, você já viu que ele já se propôs a fazer a operação de rim, né? Ele sabia que ia precisar, né? Eu acho que quando ele fez já foi informado disso, né, já? Então, gente, é isso, né? A gente, enquanto a vida, há esperança, não tem que correr mesmo atrás, né? Então, ó, na verdade é o seguinte, ó, só para título de curiosidade, tá? Diálise é um procedimento artificial que remove os resíduos e excesso de água no sangue. Hemodiálise é um tipo de diálise que ocorre fora do corpo, enquanto a diálise peritoneal ocorre no interior do corpo. Então, a diálise ela ocorre no interior do corpo e a hemodiálise é aquele procedimento que a gente já conhece de filtrar o sangue, tá? Só para deixar bem claro, porque eu também achava que as duas eram a mesma coisa e não é, viu? É verdade, gente. Por isso que a gente tem que, né, sempre mostrar o nosso médico, né? Qualquer dúvida, não tome medicamento sem consultar seu médico. Com certeza. E é isso, vamos ver o que vem por aí. Eu ainda acho que a gente vai ver o Faustão na Globo ainda, viu? Porque ele ainda na entrevista ele revela que ele tem vontade de voltar à televisão. Ele comenta o seguinte: a gente que tem vontade de trabalhar na televisão, né, Dona Marocas, Jorge Barbosa, Júlia Menta, ele fala o seguinte, que para você trabalhar na televisão, você tem que ter um preparo físico muito grande. Por que um preparo físico muito grande? Porque você fica muito tempo de pé. Ele falou que até o filho dele, no começo, cansava muito. Agora o filho dele está mais preparado, né? Porque não é fácil. São palavras do Faustão, né? Falou que, inclusive, uma das coisas que prejudicou ele muito foi ele ficar muitas horas de pé, né? Então é isso. É, a Xuxa, por exemplo, teve problema, se não para a memória, por conta do salto, né? Muitas horas usando salto, né?
Próximo assunto da pauta, é claro, se ninguém tiver nada para comentar. No rádio eu escuto uma canção. Alguém está dizendo I love baby. Me faz lembrar você gastando todo o seu inglês. Só pra dizer eu te amo. Eu sinto falta de você. Mas não perdi ainda a esperança de ter de volta o teu amor. Eu continuo te amando demais. Te amar é tão bom, tão bom, tão Eita! bom. Márcia Fu, Ah, é, a Márcia Fu. Adoro a Márcia Fu. Você devia ter cantado outra música, devia ter cantado. Você pra mim foi um som. Complete a música. de uma noite sem fim. Vai, Dana Marocas. Que não sei, na rádio onde eu estou. Que fez você, caso de um acaso, pintada de Fica cada de gitarô. guitarra. Você Oh, aí em oh, casa. meu amor, nosso amor está sob carta sobre a mesa. É assim. Então, o que que acontece? A Márcia Fu, ela estaria aí, a Record estaria na mira da Márcia Fu, porque iam chamar ela para participar da Fazenda 16. Acontece que a Márcia Fu, o objetivo da Record é que a Márcia Fu tem um quadro de humor, substituindo só a Fazenda do Carioca, que foi dispensado do reality. O portal também contou que a medalhista olímpica está em negociação. Isso quem nos traz é o site Glow News, tá? O portal também contou que a medalhista olímpica está em negociação avançada com a emissora e que tem um projeto pronto para ela comandar uma competição rural em Tapsirica, na Serra, no interior de São Paulo. Aí muita gente fala, mas será que é verdade? Será que não é verdade? E o fato é que pouco tempo depois, segundo o site TV Pop, a Márcia Fu pediu demissão do SBT. A comunicadora, que adorou trabalhar na emissora, mas almeja novos desafios, disse o seguinte: abre aspas, amei fazer o show de calouros, o que eu aprendi não está na hora. Nesse momento, vou me dedicar ao meu canal. Quero novos desafios também, mas sempre serei grata ao SBT por tudo. E digo mais, parem de colocar palavras na minha boca. Eu saí porque quero me dedicar aos meus projetos e ter mais tempo para o meu canal no YouTube. Sou extremamente grata pela oportunidade, inclusive pelo que aprendi lá, foi o máximo ser repórter. Mas o fato é que ela saiu do SBT. Não tendo mais contrato no SBT, ela estaria com o caminho livre para ter aí um, um quadro de humor na Fazenda. Lembrando que, por curiosidade, a Márcia Fu, ela está sendo agenciada por ninguém mais, ninguém menos que Marlene Matos. A Marlene Matos que está cuidando aí da carreira de Márcia Fu. Eu acho que é assim, surge as oportunidades, você tem que se arriscar, né? Você vê, ela passou pelo show de calouros, que, assim, acho importante, mas não sei algo assim tão pertinente, né? Um espaço que a SBT deu para ela, né? Com relação ao, como é que é, o nome de programa de reportagem com o Marcão do Povo, esse sim, foi um grande espaço que foi dado para ela, né? Tá Que ela na fazia hora. O programa, tá ela na tinha hora, gravado, né? né? Tá na hora. É. E ela fazia entrevista na rua, não era isso? Isso mesmo. Eu acho assim, gente, tudo é válido, gente. Eu acho que o momento é agora. Porque, gente, se os caras estão querendo que você faça, meu, é a hora de você se arriscar. Pode ser que dê muito certo, pode ser que não dê certo, né? Mas, gente, a vida é assim, né? Ué, é aquela coisa, né? O que que ela tem a perder? Nada, ué. Ah, Ela vai eu continuar sendo torço mais por ela, Marta viu? Fu, Torço né? por ela porque eu acho ela um 10. Adoro ela, acho ela espontânea. Eu acho ela, nossa, eu acho ela muito boa, viu? Eu acho que pelo que a gente já viu de humor feito nesses realities, né, já tem pessoas que eu adorava, por exemplo, o Paulinho.
Meu Deus, esqueci o nome dele. O que fazia humor ano passado, né? No Terapia do BBB lá, esqueci o nome dele mesmo. Gente do céu, deu branco. Paulo Vieira. Paulo Vieira, né? Gostava muito, você vê. Esse ano quem foi fazer foi um que pra mim não cheira nem fede, falo tanto que é humorista, né? Que é o que faz a invasão lá da casa, Marcos Veras, né? Com todo respeito, eu acho que ele como ator é legal, mas eu não acho ele tão humorista, né? Pra mim, né, o humor tem uma questão de timer. E pra mim falta esse timer dele, né? E você tinha no outro lado, você tinha um grande humorista que, assim, não tinha muito o que fazer, né? O outro quadro que era de humor, né? Ficava a desejar, né? Eu gostava muito mais da Dani Calabresa tirando sarro, imitando alguns participantes, né? Que a gente teve na edição anterior, mas é aquela coisa, né? É Globo, né, gente? Às vezes o que agrada um não agrada a todos, né? Tem a questão de Eu, contrato a- também. eu acho que a Globo foi muito esperta de contratar o Ed Gama. Só que eu acho que o Ed Gama ele é muito bom humorista, mas eu acho que ele foi muito mal aproveitado no Big Brother, porque colocaram ele para fazer entrevista com a Thaís Versosa. E a Thaís Versosa era mais incisiva, e nisso ele acabava, né, ficando ali perdido nesse meio termo. E tanto é que ele está no programa do Luciano Huck. Ele é um comediante brilhante, o Ed Gama imita, sabe contar piada. Então eu acho que foi uma decisão assertiva. Se a Globo for inteligente, ela tá com a faca e com o queijo na mão para ter aí um algo a mais aí no Big Brother, viu? Eu acho que eles deviam aproveitar o Ed Gama nesse Big Brother novo de música que tá tendo na Globo, né? Que não deu certo. Porque tá faltando certo humor, não é verdade? É, flopou, na verdade. Você tem razão, viu? Porque eu não vejo ninguém falando que, não vejo ninguém comentando. Você tem razão, viu? É porque, na verdade, já vamos falar uma coisa. Eu acho que, assim, quando você faz um reality de música, legal que tá tendo workshops, estão tendo atores, né? Atores de musical falando, né? Eu acho isso legal. O que me deixou, assim, muito com o pé atrás foi uma prova de resistência. Eu acho que dentro da área de música, não, que você não vai ter né, às vezes fazer 2, 3 shows, né, no mesmo dia, né, entrevista, faz show, não sei o que lá. Mas assim, eu acho que a prova de resistência para mim foi o que pecou no começo do programa, entendeu? Meu ponto de vista, né? Boninho, ele tem muita experiência em realities e né, eu acho que ele, né, a assessoria dele deve estar ouvindo. Eu acho que talvez uma coisa que poderia dar um glamour aí, né? Seria realmente, de repente, ter um quadro de humor aí, né? Umas brincadeiras aí no meio do programa, né? O pessoal fazendo uma coisa meio Big Brother, né? De visita surpresa com humorista, para fazer o povo rir um pouco. Porque, assim, eu não sei, talvez está muito sério o negócio e não caiu no gosto popular. Até porque já tem usado algumas estratégias do Big Brother, que, né? Um dia antes do programa ir no ar, foi apresentando durante os diferentes horários de comercial os participantes, né? E sei lá, não sei, né? Mas, É, eu também acho que está faltando aí uma certa estratégia. é. Algumas coisas eu acho que poderia se ter mais estratégia. Por exemplo, a Globo tem tanto material. Ó, grava os especiais aí que esse povo cantando. Põe eles cantando só abertura de novela. Ou então põe eles cantando só, sei lá, tema de personagem que marcou época em novela, tema de série, tema de programa de televisão. Tem tanta coisa que eles podem abordar que eu acho que eles estão comendo bola, na minha opinião, tá? Eu acho que ele deveria repensar algumas coisas. É verdade. Vamos para o próximo assunto? Vamos mudar de canal ou vamos continuar na Globo ainda? Eu acho que a gente vai mudar de canal, mas vamos lá. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que sou louco por você. E tenho medo de pensar Medo em de te gozar, perder. de Eu querer. preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Mentira. Cássio Gabos Mendes.
O ator Cássio E Gabus essa Mendes, loucura. Desculpa, pode continuar. não, tudo bem. O ator Cássio Gabus Mendes não renovará seu contrato, né? Como já tinha sido anunciado no dia 22 de agosto, né? Agora no dia 29, né, que foi o aniversário dele, que ele completou 63 anos, ele encerrou seu contrato com a Globo, né? Não teve seu contrato renovado depois de 42 anos na emissora, tá? Para quem não lembra dessa notícia, ela foi anunciada agora foi anunciado um dos canais que anunciou foi o terra.com.br na coluna Diversão, dia 22 de agosto. E quem surpreendeu a gente agora recentemente, né, Jean, foi a repórter, peraí, oh meu Deus, a repórter Carol Vasconcelos, que assinou que está de saída da Globo na última quarta-feira, dia 28. A jornalista passou 20 anos na emissora, dedicando-se principalmente à cobertura de esportes, e a despedida dela ficou marcada pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que o melhor esteja por vir, escreveu ela em publicação no Instagram. A notícia veio do site noticiatv.uol.com.br do dia 28 de agosto. Eu acho que a Globo vai dar um tiro no pé, viu? E eu já falei isso e vou continuar falando. Por que eu acho que a Globo vai dar um tiro no pé? De novo, essa história de liberar alguns atores aí, para eles você vai falar, puxa, né? Eles não realmente. Mas por outro lado, para o mercado é muito bom. Para as plataformas de streamings, para as outras emissoras. E aí, na verdade, quando eles precisarem do ator para fazer novela, não vai ter. Foi o que aconteceu agora com a Rosy Campos. A Rosy Campos, que é uma veterana, ela que faz a Bruxa Morgana, tá entre a cruz e a espada, porque ela tá fazendo a novela da Caverna Encantada e, ao mesmo tempo, o autor faz questão dela em Eta Mundo Bom 2. Então, olha, a Globo tá dando um tiro no pé. Eu entendo que ela tem que enxugar o orçamento, eu entendo que algumas cortes têm que ser feitos, porque, na verdade, a Globoplay está perdendo muito dinheiro ultimamente, isso é uma verdade que pouca gente fala. Porém, por outro lado, você não manter alguns atores que são prata da casa é complicado. É extremamente complicado. Ó, teve uma Fernanda Montenegro que não quiseram renovar com a Fernanda Montenegro, que foi ler esses tempos atrás poemas que, se não me engano, no Ibirapuera, e juntou mais de não sei quantas mil pessoas para acompanhar ela lendo uma poesia no Teatro do Ibirapuera, lá no Parque do Ibirapuera. Então, assim, por aí você vê que essas pessoas arrastam ainda gerações. Você tem uma Natália Timber, que está com 95 anos, que vai no teatro e já tem as sessões esgotadas. E a Globo não tem contrato fixo. Então, assim, a Globo tá dando um tiro no pé, na minha concepção, viu? Ah, mas é aquela coisa, né? Tem coisa que não tem o que fazer, né, Jean? É aquela coisa, né? É uma nova gestão, é uma nova época, né? Então, você vê, por exemplo, que a gente está vendo aí o surgimento de duas forças muito grandes, né, Jean? E eu falo que hoje eu também, assim, as novelas da Globo já foram melhores, né? Tudo bem que agora estão com novelas mais aceitáveis no momento, né? A gente tem como a gente chama, Jean? O o spin-off do Mar do Sertão, né? Que é no Rancho Fundo, apesar que eu não estou gostando da novela. Para mim tá muito estranha a confusão ali. Perdeu, né? Perdeu a proposta lá atrás, não está conseguindo segurar, né? Família é Tudo, que é uma novela que tá conseguindo um milagre no horário, porque a novela anterior, infelizmente, foi um fuzuê, né? E Renascer tá acabando, graças a Deus, porque mudaram tanta história, tanto Bruno Pérez mudou tanta história. Não que ele não pudesse mudar, mas ficou esquisito, né? Tem coisas ali que a amarração não tá boa, né? Não Não tá legal. orna, não orna algumas situações, né? Assim, eu acho legal dar uma modernizada, mas assim, vamos falar uma coisa? É,
com a Juliana Paz, trabalhando para outros canais, porque eles não fecharam contato com ela, a gente sente falta da volta da Jacutinga, né? Eu gostaria muito de ver a Jacutinga reencontrando lá o dono do bar, né? Esse encontro, o amor, né? Se encontrarem e, sei lá, seguirem juntos, né? Mas ficou a desejar, né? Então é isso, né, gente? Então, é, são. E Ela eu tá não se sei. perdendo um pouco essa novela. Essa novela eu percebo que começou num pique legal. Talvez se a novela tivesse já terminado, seria outra coisa. Só que eles ficam querendo, como se diz, prolongar, 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 e a novela vai perdendo o ritmo. E o pessoal vai ficando cansado de assistir a novela. E é isso que está acontecendo. É isso que eu vejo. Já, porque na verdade, assim, quando se propõe algumas coisas diferentes, né? Não que não possa propor, gente, vamos entender isso. Acho que tem obrigação de fazer algumas coisas diferentes. Mas tem algumas histórias ali, algumas tramas que elas se perderam, né? Entendeu? E a gente fica assim, tá pra mim fazendo diferença, né? Se fulana tá, se fulana não tá, né? Eu acho que a novela tinha um potencial muito grande e o Bruno Pérez se perdeu, né? O Você elenco não é viu? ruim. O elenco não é ruim, tá? E aí fica deixando, a gente fica muito na dúvida, né? Do que vem por aí, que nem a gente tem agora Mania de Você que vai entrar no ar. Não sei se vai, né, se vai ser tão forte assim, né? A garota da hora também. Você fica meio assim, né? E a gente fica até na dúvida do próximo remake que vem por aí, que é o Vale Tudo, né? Mas você Que é uma viu? história Desculpa. forte, né? Imagina, já. Vale Tudo, por exemplo, é uma história que né, ela é ainda atual. É muito triste isso, né? Então, mas você, não sei se você ficou sabendo, que é o seguinte, nossa, o povo gosta de zoar, né? Virou meme, foi até capa da Folha de São Paulo. Você também, ouvinte, você deve ter visto aí, você que gosta de no TikTok, porque as pessoas criaram uma novela fake, escrita pela Glória Pérez. Não sei se você ficou sabendo disso. Você ficou sabendo disso, Jorge? Não, já não tô sabendo, não. Uma novela fake, eu vou até compartilhar com os meus amigos, chamada Pé de Chinesa. Seria uma novela fake, protagonizada por ninguém mais, ninguém menos do que Jade Picon, o Davi do BBB, Davi Brito, e como é o nome da atriz? A Giovanna Antonelli? Giovanna Antonelli. Só que é tudo fake, né? Tudo feito por inteligência artificial. Segundo a novela, já tem até a sinopse. Jade Picon viverá a protagonista Xu Li, filha perdida de um chinês com Bárbara Lee, interpretada por Giovanna Antonelli. Xu vai ser criada na China por sua avó, interpretada pela Fernanda Montenegro, dona de uma academia de Kung Fu. Tudo vira de cabeça para baixo quando o capanga de Ken Chong, interpretado por Davi Brito, bota fogo no dojo da família Lee, matando a matriarca da família e deixando Chu sozinha no mundo. Ela embarca então para uma jornada em São Paulo, onde busca por sua mãe e pelo assassino de sua avó. E escolher até a abertura da novela, que seria Ligue, 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 Lê, de Adriana Calcanhoto, em versão interpretada por Ney Matogrosso, que foi a trilha escolhida para abertura de novela. E a Glória Pérez ficou meio pistola, viu? A Glória Pérez, porque viralizou de uma tal forma que todos os sites começaram a falar desse pé de chinesa, pé de chinesa. Você viu aí, o Jorge Barbosa, nosso especialista em novela? Eu vi, olha, não é querendo falar, assim, o título é muito ruim, mas colocasse, por exemplo, Ah, porque a Globo já fez uma novela, assim, com atores chineses, não sei se você lembra do Miguel Falabella, né, que ele trouxe um chinês para fazer a novela, era o tudo. sushi de macarrão, não é?
Cara Não, só não. fala Não, do banana. Miguel Falabella era que a Bruna Marquezine era a protagonista, não sei se você lembra, Hum. não vou lembrar agora o nome da novela, era assinada pelo Miguel Falabella, onde o principal era um ator chinês mesmo, né? E a Bruna Marquezine, ela fazia, que ela lutava com o Gifu, sabe? Era uma novela, assim, eu não lembro se era comércio chinês, era alguma coisa assim, né? Eu sei que a... Agora, o que você está falando Meu Deus do céu. Aqui você está falando que era o sushi de de macarrão. macarrão, ou era o macarrão de sushi, era que foi a Antonelli que fez, protagonizou, porque era uma história que era para quem que era baseado na história ai, meu Deus, esqueci o nome da atriz. Gente, me desculpem. Era uma atriz que era descendente de italiano com japonês mesmo. Ela fez o teste, a Dani Suzuki, era baseado na obra. Era o Walter Negrão que fez em cima da vida da Dani Suzuki. Para quem não sabe, a atriz Dani Suzuki, ela era. A Dani Suzuki, ela era. A Dani Suzuki né? Descendente de italiano com japoneses, né? Então, mas aí, Então, o que Negócio da China. O nome da novela que eu tô negócio falando da da China. Bruna Marquezine era Negócio da China, tá? O E negócio foi. o, Desculpa, pode falar. E se fosse, por exemplo, se tivesse colocado esse nome, negócio da China, aí o negócio ia tomar uma proporção que eles iam falar, nossa, gente, até a própria Glória Pérez ia ficar na dúvida se não ela era que tinha escrito. Desculpa, gente, sabe por quê? Porque a gente tem que falar uma coisa, Glória Pérez, ela sim, trabalhar com temas internacionais, ela é muito criativa para isso, né? E a gente sabe que a Globo hoje não está investindo em novelas com temáticas fora do país, né? É muito caro isso. Você vê, essa novela nova que vai entrar aí, que é a Mania de Você, teve gravações em Portugal, tá? Que Então, foi ó, uma exceção que é aberta aí pela Globo, que há muito tempo eles estavam fazendo. Por quê? Não sei se vocês lembram que a novela que teve anterior, a Pantanal, teve gravações, acho que foi eu não lembro agora se foi na Irlanda, e a novela não virou, né? E gerou um grande mal-estar na Globo, né? en- Então, então, assim, quando você propõe isso, não que não possa, porque a gente tem comércio com a China, né? Assim, o Brasil tem muita ligação com a China. E seria interessante trazer esse pessoal. Eu acho assim, é uma dica para Glória Pérez, né? Sair um pouco dessa linha, porque já assim, é legal, eu acho muito legal quando a Glória Pérez mostra o nosso país, né? Que nem. Só que eu acho assim, tudo começa, por exemplo, começa lá em Belém do Pará, aí vem para o Rio, aí fica no Rio. Começa lá no Maranhão, fica no Rio. Gente, tudo bem que a gente vê isso, já vimos isso em outras novelas também de outros autores, né? Mas, assim, porque eu acho que é interessante, poderia fazer assim. O Walter Negrão, essa novela que era o sushi de macarrão, ou macarrão de sushi, né? A trama em si, assim, não era não vou falar que foi a melhor trama, só que era muito estranho você falar de Giovanna Antonelli fazendo essa descendente, não virava. No final das contas, a Dani Suzuki não passou no teste, não fez a novela, e a única nipônica que tinha, para quem não lembra, era a Nakamura, tá? E, e ainda assim a novela assim, não conseguiu grandes índices, né? Uma turma então, meio mas confusa. agora só completando a notícia, porque assim, ó, a coisa ganha uma proporção tão imensa, porque na verdade a história, se você olhar os visuais, é meio ridículo. Na verdade, foi uma. O pessoal começou usou a inteligência artificial e começou a fazer memes, né? Então, assim, a coisa ganhou uma proporção tão grande nas redes sociais que a revista Caras foi perguntar para a Glória Pérez. E a Glória Pérez, se ela ia escrever mesmo a história pet chinesa. E a Glória Pérez disse o seguinte: que besterol. Meus haters já foram mais criativos. Então, assim, o povo inventa bastante coisa, viu?
porque realmente, além do que, apesar que nós estamos numa época que tudo pode, qualquer papel pode ser vivido, né? Não precisa ser necessariamente chinês, enfim. Mas foi uma coisa que viralizou muito aí essa semana, foi muito comentada aí nas redes sociais. Se ninguém tiver mais nada para comentar, vamos então para o próximo notícia? Acha, deixa eu falar uma coisa. Fique à Eu acho vontade, assim, dona a Glória Maró. Pérez, olha, eu acho que a Glória Pérez devia rir mais do assunto, né? Falar que os haters dela já foram melhores. Claro que os haters já foram melhores. A novela também já foi melhor. Ô, dona Marocas, olha, limpa o veneno que tá caindo, viu? Ah, já vamos falar uma coisa. A travesti, olha, Cássia Kiss, a mulher foi formidável, a Cássia Kiss. Tem que tirar o chapéu para Cássia Kiss. Mas se ela não tivesse arrumado tanta confusão, a novela poderia ter sido pro buraco, não podia? Podia mesmo. Você tem razão. Não, olha, já tem que falar, porque assim, eu gosto da Glória Pérez porque ela faz levantamento de histórias que você nem imagina. Só que era muito confuso. Gente, como é que uma pessoa que teve a criança, o DNA não tinha? Aí você tem a explicação científica, gente. Meu, a Fora que tem explicação que. científica ali estava a dose, porque ali, teoricamente, você não tinha uma relação científica ali. Né? Não. Por exemplo, se a gente parar para analisar, vamos falar uma coisa, o clone. O clone são cientistas que estão fazendo aquele estudo. Ali, teoricamente, o cientista não tem muito a ver assim, né? E, na verdade, é assim, ó, até para quem estuda ciência, pode ser que seja uma coisa até fácil de aceitar, mas para o grande público, você tem que colocar as coisas numa linguagem que o público possa aceitar. Então, eu concordo com você, ela errou nesse quesito. Eu sou obrigado a falar que ela realmente errou, porque ela deveria deixar as coisas mais simples para que o povo pudesse entender. E aí se envolve uma temática de ciências, realmente concordo com você, ela se perdeu. E na verdade, assim, ó, os atores são muito bons, mas que teve gente que roubou a cena dos protagonistas, isso não tenha nem dúvida, tá? Teve gente que acabou roubando a história. A história, na verdade, ela começou mesmo a engrenar no final. Aí, o final que as coisas começou a entrar, aí que começou a engrenar. De novo, é aquela história, vamos alongar a novela. E nem sempre, eu entendo que tem que ter um prazo para ter a outra novela, mas nem sempre se alongar a novela é sinônimo de audiência. Vamos falar a verdade, concorda? Sim, sim. E tem que falar assim, eu acho que é uma novela que foi muito confusa, entendeu? Né? Começou de uma forma confusa, entendeu? Gente, desculpa. As pessoas em geral, elas não vão esperar a polícia agir para ver, meu, se a mulher é sequestradora de crianças, assim, dependendo do lugar do país, que nem a pessoa que ela pega referência, a mulher morreu por isso. Ela foi confundida, meu, mataram. Ninguém quer saber se era, se não era, e até aí acabou a história da menina crescer sem uma mãe, né? Então, essa questão da fake news ali também foi, assim, já tem algum tempo que a Glória Pérez, assim, ela põe, assim, é interessante ela abordar coisas que estão acontecendo, sim, trazer novidade, trazer a tecnologia, mas, assim, quando o negócio não é bem explicado, se perde no caminho, tá? Se você parar para pensar, já, quando ela escreve Barriga de Aluguel, que é uma coisa também revolucionária, não tinha uma lei que previa isso no Brasil, até hoje não tem. Porque no Brasil a barriga de aluguel não é aceita, né? Lá fora você tem legislações, né? Aqui no Brasil não é aceito barriga de aluguel. Não existe esse tipo de serviço, entendeu? Eu acho que a Glória Pérez, a Glória Pérez, Só ela uma, tem só uma novelas muito correção, se você me permite, é assim. claras. É que lá fora, barriga de aluguel, a pessoa paga. Aqui dentro pode acontecer a barriga de aluguel, mas você não pode cobrar. Isso é a legislação que coloca. Tanto é que a gente tem caso, por exemplo, de mães que não conseguem engravidar e a avó acaba gerando com o óvulo fecundado pelo espermatozoide,
acaba gerando, ou o padrinho, ou a madrinha acaba gerando para o casal. Isso pode acontecer. O que não pode é cobrar. Por exemplo, Paulo Gustavo, e o marido dele, o Paulo Gustavo, que já é falecido, eles pagaram uma barriga de aluguel, mas para pagar eles tiveram que ir lá fora. Então, lá fora é cobrado, mas aqui dentro não é cobrado. Bem, de qualquer forma, Jean, vamos deixar uma coisa clara. Vamos esquecer uma coisa. No Brasil, a legislação não prevê o serviço de barriga de aluguel. Ele não prevê que você possa cobrar por isso. Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando de uma barriga solidária. Então, eu sou vó, sou, como você falou, madrinha, né? Tem um grau de parentesco com a família, e aí a gente recebe esse óvulo fecundado, tá? Porque por qualquer problema a mãe não consegue ter a criança, ok? Então, assim, se a gente parar para pensar, Acha, como eu tô te falando, então, assim, a Glória Pérez já tem novelas muito bacanas, temáticas muito interessantes. Eu acho que Glória Pérez podia partir, por exemplo, com um remake. Eu acho que, por exemplo, se você pegasse, fizesse um remake do Clone nos dias atuais, seria interessante, né? Ela tem novelas que ela fez fora da Globo, por exemplo. O Carmen, por exemplo, que merecia um remake, uma releitura dela, né? Então, então Glória Pérez tem escreveu coisas muito interessantes, né? Eu acho que dentro do texto dela tem coisas muito boas, entendeu? Até o próprio Explode Coração, nos dias de hoje, ganharia um outro viés, né? Seria bem interessante também, tá? Tô falando, né? Porque existe a possibilidade, porque assim, tem novelas dela que assim, que nem a Salve Jorge, por exemplo, já foi fraca, né? Tinha brigas lá interessantes, entendeu? Tinha sim, não posso deixar de falar que não tinha. Mas, por exemplo, a Força do Querer, por exemplo, teve coisas ali que podem usar, que nem a questão da Baleia Azul, que ela alertava o pessoal. Gente, a Baleia Azul não acaba assim tão simplesmente assim. Claro que a novela não trabalhou em cima disso, trabalhou várias temáticas, tá? Então, mas é isso, gente. Meu ponto de vista, quero deixar sempre claro isso. Eu acho que Glória Pérez é capaz, sim. Eu acho que com essa brincadeira que surgiu aí, por que não escrever uma novela falando sobre essa cultura chinesa? Eu acredito que não só a cultura chinesa, como a cultura japonesa aqui no Brasil, ela é muito forte, né? Você tem um período, né? Não faz tanto tempo assim, nós tivemos centenário da migração japonesa para o Brasil. Por que não escrevê-lo, né? Por que não falar dessas culturas? Gente, a cultura chinesa tem coisas lindíssimas, né? Assim, é claro que a gente tem que lembrar também da questão de financeiro da Globo. Será que tá com dinheiro, com as cacete para fazer figurinos chineses, né? Tem isso também, né? Vamos então para o próximo assunto, porque senão a gente fica só em novela, né? E tem bastante coisa para comentar. Vamos para o próximo assunto? Vou pedir pra você ficar tchururu. Vou pedir pra você voltar porque eu te amo, eu te quero bem. Jequiti. Então, a Jequiti é o seguinte: as filhas de Silvio Santos, né? Faleceu. Olha, eu falando aí de novo. As filhas de Silvio Santos, elas iam vender a Jequiti. Já estava tudo certo para ser vendido a Jequiti por 450 milhões. Deixa eu só achar aqui. Isso, já achei aqui a notícia. Segundo a Folha de São Paulo, elas iam vender para o grupo CIMED, tá? Por 400 milhões. Só que o que acontece? As filhas do Silvio Santos, a CIMED ofereceu 400 milhões, as filhas pediram 450 milhões. E a CIMED, não, beleza, vamos fazer. Porém, as filhas do Silvio Santos começaram a examinar umas documentações da empresa e mandaram fazer uma nova avaliação e descobriram que, na verdade, a Jequiti está num valor de mercado próximo de 654 milhões. Então, elas iam perder 200 milhões. Aí elas cancelaram o acordo e, por enquanto, a Jequiti não está mais à venda, tá? Então, elas iam vender e aí acabar perdendo dinheiro. Foram espertas, que talvez se fossem pessoas com não tivessem um preparo, fosse vender
e acabar perdendo dinheiro, né? E agora elas cancelaram a venda. 654 milhões é dinheiro, hein? Ô, dona Marox, o que a senhora faria com 654 milhões? Seja uma boa pergunta, não sei. Não sei mesmo. Sei A lá se eu senhora ia teria viajar. vários Será que eu ia namorados? viajar para Paris, ia trocar a mobília da casa? Não sei. Jorge Barbosa, o que você faria com 654 milhões? Olha, já também é uma boa pergunta. Eu não sei, gente, se eu várias casas para aluguel, né? Eu acho que um investimento que a gente sempre tem que fazer na nossa vida, né? É em terrenos, porque como eu tive uma sogra uma vez que falava assim, por que que você tem que comprar terreno? Porque pode ter fogo, pode dar enchente, ele continua terreno. Se você compra, se você investe em ações, a ação ela a empresa pode quebrar, a ação pode ser comida aí pelo tempo, né? E então isso aí, já. Eu acho que o investimento certo seria isso. Porque você investir isso, por exemplo, numa conta, né? Vai render muito dinheiro, vai, mas o imposto em cima desse valor também é muito alto, né? Para vocês terem ideia do que a gente está falando, os nossos campeões aí de Big Brother, de outros realities, quando eles ganham o prêmio, já tem dedução já do imposto em cima do prêmio, né? Que é um absurdo, né? É isso aí. Júlia Menta, o que você faria com 654 milhões? Olha, eu acho, na minha humilde, né, na minha humilde opinião, eu, em primeira instância, eu reservaria esse dinheiro, né, no banco, né? Buscaria um investimento aí de rendimento a longo prazo, né? Sei lá, CDI, CDP, CDT, né? E com certeza PTP. uma parte do dinheiro, assim, pelo menos 1% eu doaria para uma instituição séria, né? Beneficente. Boa! Eu, na verdade, se eu ganhasse todo esse dinheiro, primeiro que eu não ia falar nada para ninguém. Segundo, que eu ia dar um jeito de investir para nunca mais ficar sem dinheiro. E terceiro, que eu ia viajar. Ia viajar, ia conhecer os lugares, teria uma namorada em cada país, ia ser só eu só. Ah, se eu fosse marinheiro, não ficaria parado, um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro. Vamos para o próximo assunto. Eles a Bravanel. Isso ainda na família Bravanel, conforme a gente já tinha comentado semana passada e agora é oficial, a dona Iris ela deve deixar a mansão em que ela morava com o Silvio Santos, tá? Porque o que pouca gente sabe é que o Silvio Santos já tinha comprado uma mansão menor. A mansão ela fica no condomínio Tamboré, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. O imóvel deve ser o novo endereço da viúva Iris Abravanel. No mesmo bairro vive a maioria das filhas do casal, a cerca de 30 quilômetros do centro da capital. O local oferece segurança, privacidade, além de ter acesso rápido de carro à sede do SBT. Segundo a fonte, a compra do imóvel, menor que a mansão de 2.000 metros quadrados do Morumbi, com um valor de 10 milhões e 15 milhões, com um valor entre 10 milhões e 15 milhões, de acordo com propriedades similares à venda na região. E aí ela vai passar a ser vizinha do Fábio Júnior, do José Luiz da Atena, Carlinhos Maia, César Filho, Seu Jorge, entre outros. Então, conforme nós já tínhamos adiantado, ela vai mudar para próximo das filhas. Em Alphaville. No condomínio Tamboré, em Santana de Parnaíba. É próximo de Alphaville. Tá ali, né? Tá ali. Que bom, né? E aí? E a Ah, mansão, ela vendeu ou ela vai fazer o museu do Silvio Santos? Porque ninguém falou de museu Silvio Santos, né? Apesar que agora não pode ainda, né? Segundo o judaísmo, né? Certas decisões, até o mausoléu dele, né? Deve ficar pronto em 10 meses, né? Pelo que a gente sabe da cultura judaica, né, já? Pouco a gente sabe, né? é. E ainda assim, eu não sei se ele vai ficar aberto para visitação, viu?
Já teve algumas pessoas que tentaram visitar. Para você entrar no cemitério que ele está enterrado, você tem que comprovar que você é judeu e que você tem um conhecido, um parente que você vai visitar lá. E o acesso aonde ele está enterrado é restrito, tá? Não se sabe ainda se ela vai vender a mansão. O que a gente tinha comentado é que as filhas estavam muito falando para o Silvio Santos, quando ele estava vivo, já queria que ele mudasse ele a eles para uma casa menor perto delas. É o Silvio que não quis. E tanto é que o Silvio chegou a comprar essa casa foi o Silvio Santos comprou, mas agora, como a casa ficou menor e acho que até melhor para as filhas poderem dar um apoio para a mãe, lá ver se está tudo bem com a mãe, morando mais perto, então é provável que sim. O que vai ser feito da mansão ainda não se sabe, tá? Por enquanto, a informação que se tem é isso. Sabe-se que a mansão foi avaliada e ela deve estar batendo aí por mais de. Ela deve estar, e no mínimo, uns 14 milhões, a mansão do Silvio Santos, no Morumbi. Agora, o que vai acontecer, a gente tem que esperar para ver, né? É verdade. Porque, na verdade, agora mais do que nunca, né? A gente tinha que fazer, teria que sair o museu. Apesar Já que tem no o SBT museu já do existe, né? SBT. No No SBT já tem um museu, não tem, do Silvio SBT Santos? tem o museu com os troféus dele, enfim. Ele teve uma exposição no MIS há algum tempo atrás, quando ele fez, acho que 90 anos ou 80 e poucos anos. Eu tive a oportunidade de ir, muito legal. O MIS, assim, fantástico. O Museu da Imagem e do Som conseguiu recriar alguns palcos do Silvio Santos. Então, você andava pela atração, você tinha aí os palcos do Silvio Santos, você tinha lá Show do Milhão, tinha aqueles Domingo no Parque, você podia até testar o foguetinho, foi muito legal, viu? O MIS, quando pega para fazer uma exposição, olha, não tem para ninguém, viu? Eu já fui em duas e foram muito boas as exposições, viu? Então, mas eu acredito, Jean, que agora, né, assim, uma forma de arrecadar um dinheiro, né, seria fazer o Museu do Silvio Santos, né? Agora, eu acho que a mansão acaba ficando muito grande, né? Sei lá, né, gente? Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, né? Até porque tem essa exposição no SBT, né? Não sei se é aberto ao público, assim, acessar o SBT também não é uma coisa tão simples, né? Não é todo tempo que você consegue ir lá, não é verdade? Com certeza. Mas quem vai visitar lá tem acesso, sim. Acho que estudantes de comunicação pode ir. Eu não sei como funciona. Eu vi um tempo atrás que os estudantes universitários podiam ir até lá. Então agora eu não sei. E outra curiosidade é que assim, o SBT decidiu que ali aquela vaga onde o Silvio Santos estacionava o carro vai ficar ali. Não vai ser tirado o nome dele, vai ficar ali em homenagem a ele, tá? Isso é importante. Isso é legal, né, gente? É um carinho, né? Um carinho com ele, né? É, Quanto é, tempo, né, gente? Tem que falar a verdade, né? é isso aí. Próximo assunto da pauta, é claro, se ninguém tiver nada para comentar. Domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Estar ao seu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer. Cola teu rosto no meu laiala, chega bem perto de mim, laiala, fazer de conta que eu sou seu namorado, namorado. Amar você é bom demais. Que mais posso querer? De tudo você tem o melhor, pior é te perder. Domingão com rock. Então vamos Então, lá, gente. O jornal o Globo informa que rivais na novela Família é Tudo, Rafa Kalimann e Juliana Paiva, duelarão no Batalha do Lip Sync neste domingo, 1º de setembro. A trama das 19, elas interpretam as personagens Jéssica e Elétrica. A notícia vem do Planeta TV, cliquegrátis.com.br, do dia 28 de agosto. eu tô desconfiado que o Luciano Huck tá ouvindo a hora da fofoca, viu, Jorge? Por quê? Não é possível, porque eu me lembro que sempre foi uma crítica sua, que assim, ó, em relação a esse quadro, que deveria colocar.
pessoas do mesmo padrão artístico. E ele está seguindo essa linha. Ele colocou semana passada a Xuxa e a Angélica, que são duas apresentadoras, cantoras. Agora está colocando duas atrizes que estão na mesma novela. Então ele está seguindo. Eu estou desconfiado que ele está ouvindo a Hora da Fofoca, viu? É, pode ser, já. Pode ser que finalmente ela. Pode ser que realmente estão ouvindo, então, né? Vamos lá, Mas, né? Vamos lá, ué. A gente fica feliz porque a gente dá dicas, né? verdade. A gente dá dica, né? Faz quem sabe, né? Às vezes, né, já? Mais fácil seguir o que os outros falam do que a gente, né? Pois é. E a Linda, falando de Luciano Huck, a saideira, porque nós estamos com. Deixa eu me ver aqui. Nós estamos com 55 minutos. O, Eita! o Luciano Huck, segundo o colunista Alexandre Lobianco, música de Alexandre Lobianco, Júlia Menta. Agora é hora, que alegria, vamos sorrir e cantar. No mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Lá, 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 Alexandre Lupianco vem aí, lá, 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 lá. Porque, segundo o colunista, o Domingão quer inserir o prêmio especial no final do ano, né, dos melhores do ano, e deseja entregar em mãos para as filhas de Silvio Santos. Então já era uma coisa que ele já estava planejando, tá? Segundo fontes, o Domingão Curro que estava planejando já homenagear o Silvio Santos antes dele falecer, conforme o Alessandro Bianco já tinha comentado. Após a repercussão da notícia, a assessoria de imprensa do SBT emitiu uma nota indicando que talvez o comunicador. Aliás, volta. Eles estavam querendo chamar o Silvio Santos para participar da Globo. E aí a assessoria do SBT tinha emitido uma nota falando que o Silvio Santos não participaria de homenagens. Porém, depois aí do falecimento do Silvio Santos, pode ser que no final do ano tem aí uma premiação em homenagem ao comunicador e ele pretende entregar para as filhas do comunicador. A premiação é o troféu Mário Lago. Ele vai entregar, na verdade, ele quer entregar nas mãos das filhas do Silvio Santos. Vamos ver se vai dar certo ou não, se elas vão aceitar, né? Consideração. Desculpe, alguém quer comentar alguma coisa rapidinho antes das Não, considerações? já, eu acho que é nada mais que justo fazer isso com o Silvio Santos, né? Agora, né? Fazer para a família, né? Eu acho Vai que ser muito interessante se ele conseguir quebrar essa barreira, porque melhores do ano, geralmente só da Globo que eles premiam, né? Apesar que acho que a Hebe teve uma vez que ela ganhou, viu? sim, a Hebe ganhou, né? Ela tava voltando pro SBT, né? Eu acho que sim, já. Eu acho que sim, porque na verdade, o Melhores do Ano, assim, o prêmio, quando eles entregam o prêmio Mário Lago, é uma homenagem a um artista icônico. Então você teve esse próprio Mário Lago que recebeu, foi quem ganhou o prêmio Nobel depois. Nós tivemos, acho que a Fernanda Montenegro ganhou esse prêmio, não foi, Jean? Depois a gente levanta essa informação direitinho. Gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção, pela sua disposição. Quero que você continue nos seguindo. Se você ainda não está na nossa, faz parte, né, do nosso canal no YouTube, é só você entrar lá, se inscrever. Hora da Fofoca, Jean Narras e Jorge Barbosa, tá bom? E é claro, a mesma coisa no Instagram, né, Jean? Hora da Fofoca, Jean Narras e Jorge Barbosa. E também nossa, Spotify. Spotify e o Instagram é o Hora da Fofoca, tá bom? É isso aí. Então, semana que vem, espero que vocês tenham uma semana abençoada e que semana que vem a gente continua aí na nossa querida Hora da Fofoca. Como é que é, dona Marocas? Deixa mesmo fofoca horário, deixa mesmo fofoca TV, né, bem? Tchau, pessoal. Tchau.